O Supremo Tribunal Federal começou a julgar as ações sobre a obrigatoriedade de vacina contra a Covid-19. Uma delas foi apresentada pelo PDT para que o dispositivo legal possa ser usado por governadores e prefeitos. A outra é de autoria do PTB e tenta coibir o uso forçado de um eventual imunizante, alegando que a obrigatoriedade fere o artigo 5º da Constituição Federal, que garante o direito à liberdade. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, votou nesta quarta-feira a favor de medidas restritivas indiretas, a fim de obrigar a população a se vacinar contra a Covid-19. Para Lewandowski, a vacinação obrigatória não significa vacinação forçada da população. O julgamento foi suspenso após o voto do relator e continuará amanhã com o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, relator de uma outra ação em análise. E eu passo para você essa análise também, Guilherme Fiuza. Estão brincando de ditadura, né? O STF, ao apreciar essa matéria... Bom, a gente acabou de ver o STF apreciando uma matéria inconstitucional e dizendo que a Constituição vale por 6-5, né? O Brasil todo acompanhou. E, de novo, está o STF na ribalta, agora brincando de ditadura. Brincando de ditadura. O ministro Lewandowski deu a senha, né? Com o seu pedido... para que o governo indicasse as datas para o programa de vacinação contra a Covid sem vacina, né? Sem vacina certificada. Ou seja, com este pedido, o ministro Lewandowski mostrou toda a consistência da sua posição nessa matéria, que é nenhuma, né? E os seus intuitos, os seus objetivos... insondáveis, né? São sondáveis, mas a gente vai ser educado aqui e vai dizer que eles são insondáveis. Então, na prática, noves fora coreografias políticas que você não pode nem cogitar numa hora dessa de emergência sanitária, você tem o mérito da questão de você tentar obrigar uma população a se vacinar com uma vacina que não existe. E diante de uma epidemia, de uma pandemia, que não requer, que é grave, né? Vamos fazer todas as ressalvas aqui, né? Para o pessoal não pegar ali a patrulha semântica, não sair por aí histérica, dizendo que os negacionistas e tal. Uma crise sanitária importante, um contágio muito rápido desse vírus, e eventualmente letal. Porém, o grau de letalidade deste flagelo, desse vírus, para a totalidade da população, não recomenda, não indica, não obriga, não determina que a proteção a essa população seja a imunização dela toda. Ao contrário, o que nós estamos vendo é que, pelo índice de letalidade e pelos grupos etários atingidos, fora a questão das comorbidades, que também são verificáveis, você pode e deve deixar a população não vulnerável ou muito pouco vulnerável circular, não precisaria de vacina para adquirir a imunidade natural, que é o que está acontecendo. Então, esse atropelo, eu vou pedir licença a vocês para ler um trecho de um documento encaminhado por mais de 100 médicos e professores à Procuradoria-Geral da República, né, preocupados com esta tentativa de determinar a obrigatoriedade, que tem algumas medidas que são mais óbvias e algumas outras que são mais sutis, como aquela que o Aécio Neves, surgido das catacumbas da política brasileira, tentou emplacar com um projeto de lei que é de caçar a cidadania de forma sorrateira, criando a obrigatoriedade de atestado de vacinação contra a Covid para diversas atividades na sociedade, ou seja, você exclui o cidadão. Prestem atenção nesse tipo de coisa. Isso está em discussão agora, hoje esteve, volta amanhã no STF, e eu quero ler um trechinho desse documento assinado, como falei, por muitos médicos e professores, liderado pela doutora Nise Yamaguchi e pelo professor Hermes Neri, professor de bioética da PUC do Rio de Janeiro. É um documento extenso.
Se procura a Gazeta do Povo, por exemplo, tem a íntegra desse documento. No dado momento, ele diz o seguinte: apesar de o vírus da Zika e o vírus da dengue causarem a morte de centenas de milhares de pessoas no Brasil e milhões no mundo quase todos os anos, o motivo de não haver ainda uma vacina eficaz e segura contra esses patógenos é justamente a questão complexa da segurança, de se chegar à segurança. Como vimos com a vacina experimental da dengue, que causou a dengue hemorrágica nos recipientes. E eles dão diversos outros exemplos de perigos de vacinas que tiveram anos de decorrência de testagem e mesmo assim não chegaram a ser aprovadas, como a da AIDS, por conta da insegurança em relação ao que ela pode provocar em cada organismo. Então, o Supremo Tribunal Federal, atropelando isso tudo, fingindo que não há essa questão a se observar, tenta deliberar agora, sem a existência da vacina, né, e muito menos com a evidência de que é necessário imunizar a população inteira, ele tenta, na verdade, um instrumento de cassação de cidadania. Eu considero isso a coisa mais grave que se passa no Brasil nos últimos anos. Eu não vejo nada mais grave do que isso. Política econômica, política internacional, discussões internas. Não tem nada mais grave do que tentativa de se usar uma pandemia para caçar a cidadania. Isso é um passo, sim, para um regime autoritário. O Brasil tem que ficar muito atento. O Brasil não pode transigir com isso, porque a partir de um certo ponto não há caminho de volta. Zé Maria, o Supremo pode definir essa situação antes mesmo da vacina existir? Você acha que o julgamento vai ser rápido? É um julgamento importante, né? Porque envolve, inclusive, aí sim, questões constitucionais, principalmente sobre a vacina dos filhos. É sobre o direito individual. Olha, Marcelo, a Constituição, ela tem um zelo todo especial para direitos individuais. Tanto é assim que impede, inclusive, qualquer possibilidade de emenda à Constituição para suprimir direitos individuais, né? São as chamadas cláusulas pétreas da Constituição. Só pode ser modificada através de uma nova Constituição, né? O poder originário. E um debate muito parecido, acontece no meio jurídico ainda, sobre os testemunhas de Jeová. Esta religião não admite, por exemplo, a transfusão de sangue. Quando se trata de maior, houve um entendimento jurídico de que o maior, ele por questões filosóficas, religiosas, e não admite a possibilidade de transfusão, ele rejeite, mesmo sob o perigo de morrer. Assina um termo de responsabilidade e pronto. Mas e quando se trata de uma criança? Aí a dúvida aumentou e aumentou muito, né? Se um pai poderia deixar um filho morrer por falta de transfusão de sangue. Houve muitos casos em que os médicos tomaram a frente e fizeram a transfusão de sangue e salvaram vidas de crianças, né? E muitos pais não queriam admitir por suas razões religiosas, né? Então, é um debate que ainda não passou pelo Supremo Tribunal Federal. Neste caso da vacina, envolve também a mesma coisa, um direito individual. Mas só que, ultimamente, o raciocínio de direito coletivo é superior ao direito individual. O direito individual supremo é o direito à vida, por exemplo, né? Mas ele é relativizado quando se trata, por exemplo, de defesa, a própria defesa. Aí você pode matar a sua autodefesa, ou defesa de terceiros, ou defesa de patrimônio. Então se relativiza o direito à vida, que é o direito supremo. Uma comprovação de que nenhum direito ele é tão total e absoluto assim. Nesse caso da vacina, eu me lembro que esse debate aflorou muito na época da aprovação de uma lei esquisita, que foi elaborada. Eu não defendo essa lei, mas eu lembro dessa lei porque ela existe, ela está no arcabouço legal do Brasil. Foi elaborada por Henrique Mandetta e Sérgio Moro, com a participação do ministro da Defesa, Fernando e Silva, né? E esta lei diz que o governo estadual ou federal pode obrigar as pessoas a se vacinarem. E mais, pode obrigar as pessoas a fazerem exames. E ainda pior, pode obrigar as pessoas a ficarem em casa sob, inclusive, força policial.
Essa lei é que garantiu que os policiais fizessem aquelas barberagens, aquelas coisas ridículas de prender pessoas na praia, né? Então, é esse o debate. Eu entendo que é absurdo se discutir isso, mas, enfim, existe essa dúvida. A tendência aí é de que a vacinação não seja obrigatória, mas que seja exigida. Qual é a diferença? Ninguém vai sair catando as pessoas nas ruas, segurando o braço e enfiando a seringa. Mas, em determinado momento, uma empresa pode dizer: os meus funcionários terão que ser vacinados. Vou exigir aqui o cartão de vacinação, inclusive agora já tem até o eletrônico. Uma escola diz: só matriculo crianças que tenham sido vacinadas. Aí é uma obrigatoriedade cruzada, que não uma exigência, uma obrigatoriedade, mas uma exigência, para você ver o tamanho desse processo. O presidente Jair Bolsonaro é contra a vacinação obrigatória, diz que não vai vacinar, né? E o que deve sair do Supremo é essa possibilidade de alguns setores exigirem o processo de vacinação. Deixa eu entrar nessa, Zé. A gente sempre diz que tem, como as vacinas, certas leis não pegam. Então, ironicamente, essa lei que da obrigatoriedade da vacina não pega, não vai pegar. Por um motivo muito simples, quer dizer, você vai assistir aqui cenas. 52% dos brasileiros dizem que não querem vacinar-se agora porque não confiam na vacina. Ainda querem esperar. Você vai fazer o que com essas pessoas? Você primeiro não tem vacina para quem está em grupo de risco, para quem tem prioridade e tal. Essa turma vai aparecer muito depois. Tem que usar primeiro a vacina com os grupos prioritários. Aí você começa a ter reações, efeitos colaterais e tal. O sujeito fala: não vou tomar. Não vou tomar. O que você vai fazer? Vai carregar o cara num camburão para tomar vacina? Isso é ridículo. Nenhum país discute isso. Isso é que é engraçado. Nos Estados Unidos isso não é assunto. Na Inglaterra não é assunto. Então por que a obrigatoriedade? Baseada em quê? E é uma invasão perigosíssima, tem razão, o Guilherme Fiuza, na liberdade individual. Esse negócio me incomoda muito. Eu quero aproveitar para dizer o seguinte: eu cometi um erro, não tenho compromisso com o erro, como recomendava o Juscelino, e falei que o governo do estado, aqui em São Paulo, o governador João Dória, ele tinha proibido festas de Réveillon, comemoração do Natal e tal, e, no entanto, os presos foram libertados aí pelo saidão Covid. Ele não tem nada com isso, porque com o saidão. Porque, então eu peço desculpas pelo erro. É do tal DECRIM, que é ligado ao judiciário. São dois poderes. De qualquer maneira, permanece a essência do comentário que eu fiz. No mesmo estado, você tem pessoas que não foram condenadas porque nunca atropelaram o Código Penal, e essas não podem festejar o Natal e o Ano Novo. No entanto, você tem presos, assassinos, ladrões, porque eles saem por bom comportamento. Bom comportamento é uma extensão da pena. Eles são obrigados a se comportar bem na cadeia, senão é um agravante. E eles têm que ser punidos, como fazem os países civilizados. Aqui, sai por bom comportamento nessas saidinhas. Por exemplo, a Suzane Richthofen saiu no Dia das Mães e no Dia dos Pais. Não tinha quem visitar pela simples e boa razão de que ela mandou matar os pais. E aí ela não tinha o que fazer, vai para a casa do namorado. Isso é um assinte, é uma afronta. E nós vamos ver isso agora. Não podemos comemorar. Somos homens decentes, homens e mulheres. Se você fosse criminoso, você poderia comemorar, porque eles foram libertados para comemorar o Natal e o Ano Novo, entre os dias 23, 24, 23 e 4 de janeiro. Então é o seguinte, repito, claro que eu vou comemorar. Claro, eu respeito as regras aí do distanciamento social, quero ver o que vão fazer comigo. Vão entrar na minha casa, acabou o direito de propriedade, eles vão invadir aquilo com base em quê?
Então o brasileiro precisa saber o que é a falta de liberdade, vai passear um pouco em Cuba, que a gente sente a angústia provocada pela falta de liberdade. E aí vocês vão dar mais valor, tá, a esses direitos que são inalienáveis. Sabe, o direito de ir e vir, como é que pode proibir? Vem um prefeitinho aí metido a ditador de subúrbio, e não pode, toque de recolher. O que é isso? O direito de ir e vir prevalece. Aí cria confusão, é o que eu disse mesmo, desobediência civil. Eu não vou entregar nenhum desses direitos. E eu vou me vacinar quando eu quiser, claro.